Mariana Borrego, nutricionista, e estou aqui hoje no Conanutri para falar um pouquinho de como empreender na parte de gestão de segurança dos alimentos, né, fazendo assessoria e consultoria nutricional. Eu tenho uma empresa que chama Chef Nutri, a gente atua no segmento de serviços de alimentação. Então hoje eu vou passar um pouco para você tudo aquilo que eu uso no meu dia a dia, todas as ferramentas e recursos que eu uso no meu dia a dia para prospectar para o cliente, para manter o meu cliente, os tipos de serviço que a gente faz. Então a gente não vai falar só dos serviços específicos de nutrição, mas de tudo aquilo que engloba, né, você ter uma empresa ou começar a empreender nessa área de assessoria e consultoria nutricional para gestão de segurança dos alimentos. Vamos lá? Bom, para começar, vamos deixar claro assim o que é assessoria e o que é consultoria nutricional, porque às vezes eu vejo muito em rede social que as pessoas se confundem um pouco. Ai, como ser um consultor, como ser um assessor, né? Foca-se até mais em consultor. E na verdade, essas pessoas acabam nem fazendo um trabalho de consultoria, e sim de assessoria. Então existe uma grande diferença. E você pode atuar nas duas áreas sem problema nenhum, só que os objetivos são diferentes quando a gente é assessor ou consultor. Então vamos lá falar um pouquinho o que é assessoria nutricional. Então assim, pelo dicionário Aurélio, o que é assessoria nutricional? É uma assessoria, né? Não precisa ser necessariamente nutricional. Assessoria é um assessoramento que você, profissional capacitado, embasado, né, em dados científicos, em literatura, você vai trazer soluções para aqueles seus clientes e vai implantar aquelas soluções que você sugeriu. Diferente do consultor. Geralmente o consultor lá é um cargo que você vai dar consultoria, um conselho para aquela empresa. Né? E quem vai implantar depois esses conselhos que você deu é alguém interno da empresa mesmo. Então essa é a grande diferença de assessoria e consultoria nutricional. Então a gente tem aqui a definição do CRN, né, do Conselho Regional dos Nutricionistas, que é uma definição que você está vendo aí, né, na tela. Então, que é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Só que mais focado para a nossa área de nutrição. Então, quando a gente vai fazer uma assessoria, então vou dar um exemplo prático aqui do meu dia a dia. A maioria dos nossos clientes, a gente faz assessoria. Então, assim, eu tenho um trabalho contínuo na unidade. Por exemplo, um cliente me procura para eu fazer um manual de boas práticas. Dificilmente eu vendo só o manual de boas práticas, porque senão fica simplesmente ali o manual e o POP, né, que é o procedimento operacional padronizado. Eu preciso implantar aqueles procedimentos que foram descritos tanto no manual quanto no POP. Então isso é uma assessoria, que pode ser por 6 meses, por 3 meses, por 1 ano ou por um tempo indeterminado. Mas você vai estar sempre no estabelecimento orientando os profissionais, orientando a equipe de como implantar esses procedimentos, né? Como executar esses procedimentos que você está implantando ali na unidade, né? Então eu faço visita semanal, ou quinzenal, ou visita 2, 3 vezes na semana, enfim, eu dou um processo de continuidade, eu estou assessorando aquele estabelecimento. Mas também eu tenho na empresa alguns trabalhos de só consultoria. Então, por exemplo, eu tenho umas unidades, que são 3 unidades, onde a gente faz uma consultoria mensal. Eu vou lá, eu vou auditar esses 3 estabelecimentos mensalmente, aponto as não conformidades encontradas ali e as ações corretivas, quem vai dar continuidade são as pessoas desse próprio estabelecimento. Então, isso é uma consultoria. Ah, eu vou fazer uma rotulagem nutricional. É uma consultoria. Então, você não tem muito vínculo com a empresa, tá? Diferente do assessor. Não estou nem falando de vínculo empregatício, eu estou falando vínculo de dar mais continuidade, de estar mais próximo e de passar um tempo ali junto com esse estabelecimento. Deu para entender? Ficou claro o que é consultoria e assessoria nutricional? Então é importante que a gente use, né, cada tipo e cada definição. Vamos lá? Então vamos falar um pouquinho aqui, ó. Aqui então você está vendo no slide, assessoria. A gente tem 3 etapas. Primeiro eu vou avaliar esse cliente, eu vou entender as necessidades desse meu cliente, o que ele precisa, né, qual que é a demanda dele ali, o que eu preciso oferecer para ele. Porque quando a gente faz o trabalho de assessoria, né, nessa parte de gestão de qualidade, gestão da segurança dos alimentos, que a gente vai falar um pouquinho do escopo do trabalho, eu preciso avaliar primeiro, entender o que o meu cliente precisa, porque cada cliente tem uma necessidade. Eu não trabalho muito com pacotes fechados, porque cada cliente tem um perfil, cada cliente tem uma necessidade, cada cliente tem
um custo, né, para estar gastando com aquele tipo de trabalho. Então, eu preciso primeiramente avaliar. Então, como funciona? O cliente entra em contato comigo, eu vou até o estabelecimento para depois até poder fechar uma proposta para conhecer esse estabelecimento. E avaliando esse estabelecimento, eu envio a proposta, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e vou planejar, depois que a gente fechar a proposta, quais as ações que eu vou executar dentro desse estabelecimento. Tá? Planejo junto com a equipe ou com a liderança e também junto com a equipe, né, mais operacional, e depois eu começo a implantar esse serviço. Então, toda vez que um cliente nos procura e fala, mas eu quero um serviço de assessoria por um mês, eu falo, não, um mês a gente nem consegue, né? Para a gente implantar e deixar bem afiada essa assessoria, eu preciso de pelo menos 6 meses, tá? E aí esse custo, toda semana a gente vai lá dar visita, dar um respaldo técnico para esse cliente, não só em visita, né, presencial, mas também fora, um telefonema, WhatsApp, e-mail, enfim, para deixar tudo bem redondinho para implantar esse serviço. Depois, quando ele está implantado, eu posso dar continuidade e fazer a manutenção desse serviço. Mas essas são as 3 etapas essenciais da assessoria: avaliação, planejamento e implantação. Vamos falar um pouquinho das etapas da consultoria, que você está vendo aí também. Primeiro a gente vai analisar, como a gente fez lá na assessoria, depois eu vou avaliar o que eu posso servir para esse meu cliente e depois eu vou emitir o parecer. Então o cliente me chama porque ele está com um problema de alguns tipos de processos, né? Por exemplo, ele não consegue validar a validade dos produtos dele, fazer o shelf life dos produtos, a vida de prateleira. Então, eu analiso por que ele está precisando daquilo, aonde eu posso ajudá-lo, eu vou avaliar que tipo de serviço eu posso fornecer para ele, e aí eu vou emitir o parecer com os serviços que eu posso fornecer ou simplesmente as ações corretivas que ele pode aplicar em cima daquela problemática que ele me mostrou, tá? Então, dá para perceber que é bem diferente o trabalho de assessoria e de consultoria. Então, já que a gente está falando de qualidade, né, de empreender nessa área de gestão de qualidade, gestão de segurança dos alimentos, gestão das boas práticas, enfim, você pode usar a nomenclatura que mais se adequar a você e a sua empresa. Vamos falar o que é a gestão de qualidade, a gestão da segurança dos alimentos, né? É uma atividade, como você está vendo aqui, né, no slide, é uma atividade coordenada para dirigir e controlar uma organização. Então, a gente vai possibilitar a melhoria dos produtos, a melhoria do serviço, do local, trazendo satisfação para esse seu cliente, né? E ainda superar as necessidades e as expectativas dele. Hoje eu falo muito que essa parte de gestão de qualidade, né, gestão de segurança dos alimentos, não é só para adequar o estabelecimento à legislação vigente, né, a vigilância sanitária, ou as solicitações do PROCON, Código de Defesa do Consumidor, até o próprio Ministério do Trabalho, o MAPA, né, eu foco muito na necessidade de trazer excelência para esse cliente, para que ele atenda cada vez melhor as pessoas que vão consumir esses produtos, seja uma confeitaria, um restaurante, uma importadora, todos os mercados que nós, como profissionais de nutrição, podemos atuar, né, fazendo a gestão de qualidade ou a gestão de segurança dos alimentos. Essa gestão é um conjunto de elementos interrelacionados, né, ou interativos, na quais a gente vai estabelecer políticas e objetivos que devem ser alcançados ao longo dessa implantação que a gente vai fazer nesse serviço de alimentação, tá? Determinando alguns requisitos. E o sistema também de segurança, né, dos alimentos, ele representa e ele precisa que a gente tenha uma abordagem muito ativa, né, muito sistemática e lógica. Uma coisa que eu bato muito na tecla: se você acabou de se formar e já quer ser um consultor ou um assessor, eu diria para você esperar. Por quê? Nós, como assessores ou consultores, precisamos de experiência, precisamos de bagagem. Quando uma empresa procura a nossa empresa, por exemplo, a Chef Nutri, ela quer soluções. Ela não quer simplesmente que eu chegue lá
e aplique a legislação vigente. Por exemplo, a gente que está aqui em São Paulo, a gente usa município de São Paulo, que é a portaria 2619, mas tem a CVS 5, tem a 216, tem a RDC 275, enfim, a legislação que se aplica, né, a estado ou ao município que você estiver. Não é só ler a legislação. Ler a legislação é muito fácil. Qualquer pessoa pode fazer isso. A gente precisa trazer soluções práticas para esse meu cliente e soluções palpáveis. Vou dar um exemplo para você. Por exemplo, eu tenho um cliente que serve comida francesa. No cardápio, no menu de comida francesa, a gente serve ovo cru. Pela CVS 5, por outras portarias também que a gente tem, que a gente conhece, sabe-se que não pode servir ovo cru em serviços de alimentação. Meu Deus, o que eu faço agora, né? Eu vou pedir para o meu cliente tirar o ovo cru do cardápio, não pode servir e pronto, acabou? Não, eu tenho que garantir que esse meu cliente, ao servir esse prato, ele seja seguro, independente se tenha ovo cru ou não. É o mesmo caso de restaurantes japoneses, onde são servidos muitos alimentos crus, sushi, sashimi, né? Eu vou proibir? Não, não tem como. Então eu vou trazer soluções práticas para esse meu cliente, para que esse produto seja o mais seguro possível, né? A hora que eu vou entregar para o meu consumidor final, que é o cliente que vai sentar ali na mesa, super feliz para comer um sushi ou sashimi, ou porque vai no restaurante francês comer um ovo mollet, por exemplo, né? Então essa é uma grande diferença, que quando a gente acaba de se formar, a gente não tem essa bagagem. Então, se você acabou de se formar, novamente eu repito, espera um pouquinho, acaba trabalhando em outras empresas que fazem esse tipo de serviço, para depois você montar a sua empresa. A gente precisa de bagagem, a gente precisa de experiência para trazer novidades e soluções para os nossos clientes, tá? Então, como a nossa palestra é sobre empreender, empreender, na verdade, não é só abrir uma empresa de gestão de qualidade ou uma empresa de rotulagem nutricional. Empreender é muito mais que isso. Na verdade, você não precisa abrir uma empresa para empreender. Você pode empreender dentro da empresa onde você trabalha, né? Então, o termo empreender é algo que nos remete à criação, a lançar, a aprimorar algum produto ou algum serviço, né? Empreender é ter esse espírito de querer fazer diferente, né? Por mais difícil que possa ser, mas fazer diferente. E isso não tem a ver com simplesmente abrir uma empresa, ter um CNPJ. Você pode fazer empreendedorismo dentro da empresa onde você trabalha e ter um destaque por conta disso, né? E aí, você como empreendedora ou como empreendedor, você vai colocar em prática, né, as ideias que você tem, por mais difíceis que elas possam ser. E ser empreendedor é difícil, é um caminho que a gente tem que trilhar todo dia, é uma plantinha que a gente tem que regar sempre, né, e principalmente na área de nutrição. Que assim, né, a gente não está inventando a roda quando a gente fala para você ter uma empresa ou empreender na área de gestão de qualidade, né? Tem várias empresas hoje que fazem esse tipo de serviço. Então, você que quer empreender nessa área, que quer ter uma empresa ou que quer fazer diferente, precisa ter alguma novidade, precisa ter um diferencial, né, diante daquele mercado gigante que hoje a gente tem de empresas que fazem esse tipo de trabalho, né? Muitas vezes a decisão de escolher uma empresa ou outra pode ser o valor, mas às vezes é uma empatia. Ah, eu achei ela mais simpática do que aquela outra. Ah, eu gostei mais da abordagem dela do que da dela. Nem sempre a decisão final é o valor, né? E muitas vezes eu acho que, na verdade, o valor, né, nem deve ser decidido, né? Não deve ser um fator preponderante para a decisão de fechar ou não um contrato com uma empresa, né? Que é uma coisa que a gente acaba conversando com outras empresas do ramo, então é importante que a gente cobre mais ou menos a mesma coisa, que a gente tenha um valor parecido com o mercado. Mais para frente, eu vou falar dos honorários, né? E a gente pode usar bastante tabelas do Sindicato dos Nutricionistas para a gente se basear e até para a gente ficar com os valores mais parecidos com o do mercado, tá? Isso é empreender, né? Empreender é você ter vontade de fazer uma coisa diferente, é amar aquilo que você faz no trabalho e com isso trazer, óbvio, recursos financeiros para manter a sua vida e para que você desfrute, né, de coisas bacanas. Então, para a gente começar a nossa empresa ou para começar a empreender nessa área, eu preciso divulgar. Puxa, Fabiana, como é que eu faço para me divulgar? O que você faz?
Então eu vou mostrar para você o meu dia a dia. Eu faço bastante visita técnica, mas hoje eu acabo usando mais a parte de marketing, mais o administrativo da empresa mesmo. E o marketing é fundamental para você divulgar, não só você como empresa, mas você como nutricionista. Como eu disse anteriormente, não só porque você trabalha, eu tenho uma empresa, mas se você trabalha dentro de uma empresa, a sua divulgação dentro da empresa é fundamental, é o marketing pessoal, tá? Então, o marketing, o que que é? Marketing é um conjunto de ferramentas que você vai utilizar para vender os seus produtos, né? Então, se você quer começar a empreender nessa área, o que que faz? Faz um plano de negócio, rascunha tudo que você vai precisar gastar, o que você precisa ter ali para começar. Eu preciso ter um espaço, eu preciso ter impressora, eu preciso ter computador, puxa, eu preciso ter um papel timbrado, o que que eu ponho, um avental, um termômetro, enfim, defina, rascunhe o que você vai precisar para você começar a empreender nessa área de gestão de qualidade, tá? E defina o marketing, defina as ferramentas que você vai utilizar para você se divulgar hoje em dia. Né? Como eu disse, tem muitas empresas que fazem esse tipo de serviço, né? No Brasil inteiro. Mas seja você o diferencial da sua empresa. Tenha algo diferente a oferecer para esses clientes que tanto procuram a gente, né? Então eu vou contar um pouquinho aqui para você quais são as ferramentas que eu utilizo para divulgar a nossa empresa. Vamos lá. Primeiro de tudo, você precisa conhecer o seu cliente. Eu conheço, eu quero trabalhar com um restaurante. Mas você vivencia esse mundo de restauranteiro? Você vivencia o mundo da gastronomia? Por exemplo, eu fiz gastronomia e eu acho de fundamental importância que o nutricionista que trabalhe com gestão de qualidade, na verdade em todas as áreas, mas eu vou falar da minha, que trabalhe com gestão de qualidade, precisa conhecer o que é a gastronomia. Por exemplo, você chega num restaurante japonês e ele fala que ele tem um molho teriyaki. Meu Deus, o que é um molho teriyaki? Se eu não sei como é feito esse molho teriyaki, quais são os ingredientes que ele tem, quanto tempo de preparo, fica difícil eu estabelecer processos, fica difícil eu estabelecer validade. Então eu preciso conhecer a cozinha, eu preciso conhecer o mundo da gastronomia, eu preciso conhecer novos equipamentos. Você sabe o que é um sous vide? Aí você chega num restaurante do seu cliente e ele usa sous vide para fazer a cocção. O que é um sous vide? Por isso você precisa entender da gastronomia. Você precisa estudar a gastronomia. Por quê? O sous vide é uma cocção a vácuo, usando equipamento que chama termocirculador e que geralmente essa temperatura é baixa, abaixo da temperatura de segurança que é recomendada pela nossa legislação. O que fazer? Vou proibir o meu cliente de usar o sous vide para cocção? Não, eu vou conhecer o processo e vou trazer soluções para esse meu cliente. Isso é conhecer o seu cliente, conhecer o mundo da gastronomia, o mundo da alimentação, o setor alimentício, para depois então você começar a trabalhar como assessor ou consultor, tá? Eu preciso conhecer meu produto, eu preciso saber muito bem o que eu posso vender para o meu cliente. Eu vou vender só rotulagem? Eu vou fazer auditoria de HACCP? Não, eu vou só fazer as visitas técnicas e emitir relatório. Você precisa saber o que você vai vender. Então, lá naquele planinho de negócios que eu comentei com você, coloca ali o seu escopo de trabalho e o que você precisa, né, para vender ali o seu produto. Se você tem mais destreza para fazer alguma coisa e menos para fazer outra, então começa a vender o que você sabe mais e vai se aperfeiçoando com aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade, para depois colocar no seu escopo de trabalho, tá? Cuidado, que às vezes a gente vai com muita sede ao pote ali, pode queimar tanto o nome da nossa empresa, como o nosso nome como nutricionista e também o mercado ali de nutrição. Então, tenha calma, tenha cuidado, né? E faça tudo bem regrado e bem planejado, tá? Aí, onde meus clientes se encontram? Em São Paulo, aqui, é muito grande. Então, fica difícil se eu sozinha, como nutricionista, quero atuar nessa área, para eu fazer visita em vários lugares. Então, tente focar em algumas zonas. Vou atender a Zona Oeste e Zona Sul, que são próximas, né? Vou atender a Zona Norte. Nossa, não dá para eu ir até o Guarujá. Então, no começo que você é sozinha, né? Depois você vai expandir, vai ter outros profissionais que vão te ajudar, mas no começo tenta focar
em uma determinada região, para ficar até mais fácil para você agilizar, não perder tempo no trânsito, porque tempo é dinheiro, tá? E nós, como assessores e consultores que precisamos de cada vez mais tempo, então a gente tem que se programar para que a gente não perca esse tempo, tá? Quem são os meus clientes? Ah, quem eu vou atender? Eu hoje na Chef Nutri, a gente determina um pouco quem vai atender. Eu não atendo, por exemplo, o supermercado. Eu não atendo açougue. Eu acho um pouco complicado a padaria. Mas isso vai de você. Eu conheço algumas colegas nutricionistas que atendem muitas padarias. Que isso é legal, porque você acaba dando uma segmentada. Se me liga alguém, no escritório, eu queria uma assessoria na padaria. Puxa, olha, infelizmente não consigo te atender porque a gente não faz esse segmento, mas eu vou te indicar outra profissional. Então, isso a gente precisa ter entre nós nutricionistas. Se você não faz um tipo de trabalho, indique outro profissional que eu faça, tá? Então, determine nesse plano de negócio quem vai ser o seu cliente. Vou atender restaurante, vou atender confeitaria, vou atender padaria. Mais para frente eu vou falar quais são os segmentos que você pode estar atendendo. Atender e superar as expectativas do seu cliente, isso é básico, né? Sempre você tem que atender e superar as expectativas desse seu cliente. E o principal, sempre tenha um contato pós-venda. Cuidado com isso, porque às vezes na hora da venda a gente se empolga e fala e promete mundos e fundos. E ali depois do pós-venda, onde o seu cliente já assinou o contrato com você, você já está fazendo a parte de assessoria ou consultoria, a gente acaba esquecendo de perguntar para ele se a gente está atendendo as expectativas dele ou não, se ele está gostando ou não do nosso serviço. Tem uma plataforma super bacana, não só uma, mas tem várias, né? Que você pode fazer um questionário, enviar para o seu cliente, como se fosse um questionário para você saber a satisfação dele. Né? Envia para o seu cliente, porque é uma avaliação anônima, ninguém precisa saber, foi o cliente X ou o cliente Y que falou mal de mim ou que falou que não está gostando do serviço. É anônimo, ninguém vai saber quem encaminhou e você fica ali sabendo quais são as suas falhas ou quais são as suas qualidades. Qualidades ok, né? Mas as falhas a gente vai ter que estar arrumando para que você cresça cada vez mais e conquiste cada vez mais clientes, né? Então, você precisa encontrar qual a melhor forma de se comunicar com o seu cliente. Né? Aí, definir as ferramentas de marketing que você vai utilizar para trazer esse cliente até você. Então, vamos falar um pouquinho das ferramentas que eu utilizo hoje, que eu sei que nos dão bastante resultado. Óbvio que se você tiver outras ideias e outras ferramentas, coloque em prática. Mas eu trouxe aqui para você uma experiência minha do dia a dia, do que eu utilizo e do que eu faço e que a gente acaba tendo bastante sucesso. Bom, o site é importantíssimo. Hoje, por exemplo, lá na Chef Nutri, a gente está refazendo o nosso site. Estou super ansiosa, não vejo a hora dele ficar pronto. Né? Mas por quê? Primeiro para atualizar, primeiro também para a gente mudar um pouco a carinha da empresa, mudar um conceito, e sem falar nas plataformas, né? Que está um pouco antiga, por exemplo, a do nosso site atual. Então, trazer plataformas diferentes é importante para até, por exemplo, o Google captar mais facilmente o seu site e colocar ele ali num bom posicionamento quando você abre a página de busca. Né? Então, você precisa investir ou num site ou num blog. Hoje, a gente tem vários sites, você, na verdade, não precisa contratar um designer especialista nisso. Você pode você mesma fazer ou você mesmo fazer em algumas plataformas aí disponíveis hoje em dia. Você compra um domínio. Então, primeiro você precisa saber um domínio. Né? Então, assim, vou fazer o domínio da minha empresa, eunutricionista.com.br. Aí você entra em alguns sites, por exemplo, o Wix, o Localweb, o registros.br, aí você coloca lá, eunutricionista.com.br. Tá disponível? Tá disponível. Aí você compra esse domínio e você vai precisar hospedar esse domínio em algum lugar. Aí na própria Localweb ou na Wix, por exemplo, tem várias outras, mas eu tô dizendo as que eu mais uso e as que eu conheço mais. Aí você vai hospedar nessas plataformas, né, nesses sites, e lá mesmo eles já têm alguns templates e alguns exemplos de site onde você mesmo pode montar o seu site, com a sua carinha, com as fotos que você acha mais interessante, né? Isso dá uma boa visibilidade para você, traz profissionalismo, né? Porque eu acho que você também precisa ter um e-mail bacana e quando você compra essas plataformas, quando você compra esses domínios e você faz esse site, né,
na local web ou no Wix, você consegue ter um e-mail, então, por exemplo, vai ficar lá, fabiana@ionutricionista.com.br ou contato@ionutricionista.com.br. Isso passa profissionalismo para o cliente. E o site eu acho bem interessante porque você não precisa ficar movimentando sempre ele, diferente de um blog. E o blog também é legal para você divulgar o seu trabalho, mas o blog precisa de vida, precisa de movimento. O site, nem sempre, tá? Mas quanto mais conteúdos você colocar no site, melhor. Então, assim, crie o seu próprio site, né? Escreva tranquilamente, né? O que você vai colocar ali, as melhores palavras para o seu cliente entender o que você vende, selecione fotos, use outros materiais de exemplo, só evite copiar, né? Não precisa. Eu acho que a imaginação é infinita e a gente consegue fazer um trabalho com a nossa carinha sem precisar usar material de outras pessoas, né? Então, e isso vai ajudar você a vender bastante, porque quando você for entregar um cartãozinho ou um folder, né, para esse seu cliente, você vai ter um site onde ele vai consultar e ele vai olhar. E eu digo por experiência própria, a maioria dos nossos clientes, antes de virar, né, de assinar ali, nossos possíveis novos clientes, todos entram em sites, né? Não só em site, mas em redes sociais também, que eu vou falar já já de como a gente pode se divulgar em redes sociais, certo? Então, primeiro passo lá, fez o planinho de negócio, os serviços que você vai vender, onde vai estar a sua empresa, quais são os gastos possíveis que você vai ter e vamos criar um site. Então, já pensa no domínio, já começa a pensar, né, na carinha que esse seu site vai ter, nos textos, nas mídias que você vai colocar nele, para você começar a divulgar também através do Google, né? O Google tem uma plataforma que chama o Google Ads, onde você pode pagar campanhas para ficar ali, sabe quando você põe no Google e aparece ali anúncio, tem Google Meu Negócio, que você pode colocar o seu negócio, então você coloca a localização do seu negócio, você coloca a foto do seu negócio, um descritivo dele. Então o Google nos dá grandes ferramentas para divulgar cada vez mais o nosso negócio e o nosso site. Então, a construção do site é fundamental. Outra ferramenta de marketing que eu uso bastante são as parcerias. Para eu ser bem sincera, nesses últimos 7 anos de Chef Nutri, eu não tinha feito prospecção em momento algum, né? Óbvio que vinham alguns clientes via site ou via rede social, mas a grande maioria dos nossos clientes vieram por parceria. Hoje eu tenho 3 grandes parceiros. Mas o que esses parceiros fazem, Fabiana? Esses nossos parceiros também trabalham com restaurantes. Geralmente eles fazem a parte administrativa de restaurante, plano de negócio para quem vai abrir, né, alguma coisa na área de alimentação, toda a parte de desenvolvimento de marketing, de recolocação de marca, enfim, a parte estrutural, né, não digo só estrutural, da parte de controle higiênico-sanitário, mas a próprio layout com arquitetos, desenvolvimento de cardápios juntos com o chefe de cozinha. Então, quando eles entram em um job que tem um plano de negócio, que é um job inicial, sempre a nutricionista já está engatada nesse processo, né? Então, essas parcerias nos ajudam muito. Nós nos indicamos quando algum cliente precisa e tem a necessidade dos serviços dele, e eles nos indicam também. Então, as vantagens da parceria são imensas, porque requer um recurso financeiro baixo, atinge uma grande quantidade de pessoas e às vezes pessoas que você nem imagina que você possa atingir e divulga muito o seu nome. Então, é importante a parceria com outros profissionais. Você pode fazer parceria com alguém que faz dedetização ou com uma empresa de medicina do trabalho, né? Então, tem muitas parcerias que você pode desenvolver aí ao longo dessa sua vida de gestor, de assessor, né, e de consultor. Então, segundo passo, parcerias, busque-as. Vou falar agora um pouco de rede social. Redes sociais são ótimas ferramentas de divulgação, né? Mas tem que tomar cuidado. Muita gente acaba misturando uma rede social pessoal com uma rede social profissional, né? Hoje, óbvio, por exemplo, no Instagram a gente tem contas comerciais. Até o próprio WhatsApp é uma ferramenta de divulgação do seu trabalho. Eu uso muito o WhatsApp Business. E esses dias eu achei super legal. Tem lá um link catálogo, onde você pode montar o seu catálogo e mandar e enviar para esse seu cliente via WhatsApp.
Só que eu acho que tem que tomar um pouco de cuidado com rede social para evitar de ser muito invasivo e invadir, né, de repente, a privacidade de algumas pessoas ou dos seus próprios clientes. Hoje a gente tem inúmeras redes sociais, né? Então a gente tem Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, né? Eu uso muito essas ferramentas. O Facebook nem tanto mais, mas o Instagram e o WhatsApp e o LinkedIn são boas ferramentas. Eu já consegui vários clientes via Instagram e via LinkedIn também. Puxa, Fabiana, mas como que você faz? Acaba sendo um portfólio, óbvio, né? As fotos ali no Instagram ou as postagens via LinkedIn, mas também a gente pode divulgar, mandar alguns inbox, né, para esses possíveis clientes que a gente quer atingir, né, com uma apresentação da empresa, nada muito invasivo, né? Por isso que eu digo, o WhatsApp às vezes acaba sendo um pouco invasivo, você invadir ali o telefone da pessoa para encaminhar alguma coisa. Mas se você já está em contato com essa pessoa, eu não vejo por que não encaminhar ali esse catálogo, que é uma ferramenta super bacana do WhatsApp hoje em dia, tá? Eu uso muito o WhatsApp, mas eu uso o WhatsApp Business, né? E por quê? Porque nele eu posso, primeiro, ter uma validação via próprio WhatsApp. Eu tenho ali toda a minha ficha, eu tenho o telefone da empresa, a localização, o site da minha empresa, né? Eu ponho a foto da minha empresa ou algum logo, alguma coisa desse tipo. E eu tenho, por exemplo, saudações de boas-vindas, mensagens de ausência. Eu posso determinar os horários que eu quero receber ou não mensagem, né? Bem profissional mesmo. E aí eu acabo separando do meu WhatsApp profissional. Então, as ferramentas, né, de marketing para as redes sociais são muito bacanas, porém, elas têm que usar com bastante cuidado para não expor fotos pessoais, né, dados pessoais, enfim, né, imagina, o cliente te manda uma mensagem e tem uma foto de biquíni. Isso não é interessante, não é legal, não é comercial e acaba sendo um marketing negativo para sua empresa. Então, opte pelo WhatsApp Business. Hoje a gente tem vários celulares com duplo chip, ou então compra outro celular, mas é importante ter um telefone, um WhatsApp da sua própria empresa, tá? E aí a prospecção, né? Como eu disse anteriormente, faz 7 anos, mas durante esses 7 anos de empresa a gente nunca tinha feito prospecção. Como hoje a gente faz prospecção? Eu tenho uma menina comercial, ela é nutricionista, então ela sabe vender bem o nosso produto, né? Eu faço bastante prospecção, então eu acabo dividindo um pouco essa função com ela. E a gente prospecta ou via telefone, ou via e-mail, ou até porta em porta mesmo, né? Ah, vou almoçar num restaurante, já levo lá o meu folder, meu cartão, já chamo o gerente de lado ali, já falo os serviços que a gente pode fazer. Já conseguimos muitas coisas nesses 4 meses que a gente está fazendo esse tipo de prospecção, tá? Requer tempo, porque você tem que sentar ali na mesa, você tem que buscar um mailing, buscar uma quantidade de telefones, né? Ter tempo para ir de porta em porta, mas dá um retorno bem positivo e bem bacana, tá? Ou então você pode investir em alguém comercial. Hoje, inclusive, tem algumas empresas que fazem isso para você. Então, elas conhecem bem o seu produto, né? E você terceiriza essa parte de vendas do seu negócio e tudo mais. Ao invés de contratar uma profissional, você terceiriza com essas empresas que fazem essa gestão de vendas do seu negócio, tá? Então, essas são algumas ferramentas de marketing que eu utilizo dentro da minha empresa e que dão uns bons resultados, tá? E assim, sempre tenha na mão um cartão de visita e um folderzinho seu da sua empresa dizendo ali o que você faz, onde você atua, de repente uns logos de alguns clientes para vender cada vez mais o seu trabalho, tá? Quais são as vantagens, então, de se contratar um assessor ou um consultor? Várias, né? O empreendedorismo vem crescendo muito, principalmente no Brasil. A gente tem um crescimento altíssimo. Por quê? Principalmente por conta, né, das muitas pessoas que acabaram ficando desempregadas ou não estão conseguindo recolocação no mercado e acabam empreendendo e buscando outros meios, né, e outras fontes de renda. Então, o empreendedorismo vem crescendo bastante e possibilitando a inserção dessas novas empresas no mercado, né? Empresas de vários portes, pequeno, médio, grande. E hoje a gente acaba tendo facilidades para pequenas empresas, né? Você pode abrir uma MEI, uma microempresa, você pode ser um empreendedor individual, né? Que é a MEI. Então, a gente tem várias possibilidades hoje em dia de atuação
como empreendedor ou como pequeno empresário, tá? Então, o consultor e o assessor, ele está sendo visto com bons olhos, principalmente porque as pessoas acabam terceirizando muito esse tipo de trabalho. Então, a gente já pegou vários locais onde existia uma nutricionista, um profissional fixo. E para diminuir custo, né, de CLT e tudo mais, terceirizou esse tipo de função, né? Ou então, alguns lugares ainda tem um profissional de nutrição que acaba às vezes ficando atarefado, mas chama um consultor para auxiliar nessa parte de gestão de qualidade, né? Por quê? O consultor e o assessor, ele acaba sendo uma pessoa neutra, que vem de fora e faz diagnósticos que muitas vezes as pessoas que estão inseridas ali na problemática, no dia a dia, não conseguem ver, né? E, como eu disse lá atrás, a gente, como consultor e assessor, tem experiência, a gente tem bagagem, podendo trazer para esse nosso cliente fórmulas e soluções para os problemas que até então ele não consegue resolver. E geralmente, como eu disse, quem está inserida ali na problemática também não consegue resolver muito bem, né, aquelas não conformidades que são encontradas. Então, é uma área em extrema ascensão, em grande crescimento, principalmente aqui no Brasil, tá? O profissional, o assessor, ele consegue trazer resultados rapidamente, né, para a empresa, aplicando metas, né, para esses funcionários. A gente trabalha muito com alguns clientes que têm PLR, então, que é a participação dos lucros da empresa, né, no final do ano, por exemplo, vendo quanto a empresa lucrou, e aí cada colaborador ganha ali um plus a mais por conta dos lucros da empresa. E uma das pontuações, né, para eles terem acesso a esse PLR é a pontuação do relatório da equipe de nutrição. Então, a gente tem um relatório com pontuação, fotográfico, e se eles não atingem uma meta mensal, eles não entram para o PLR. Então, é bacana isso, a gente consegue trabalhar muitas coisas junto com a empresa, né? E aí a gente consegue atingir as nossas metas e os nossos objetivos mais facilmente, tá? Esses consultores e assessores, geralmente eles são muito contratados por serem pequenas empresas, acabam tendo um custo um pouco mais baixo do que se contratar grandes empresas, né? E geralmente o consultor, ele traz a realidade do mercado, porque ele vivencia outras experiências, ele tem outros exemplos que foram passados, que foram seguidos ali, né? Então, quando uma empresa consulta a gente, como eu já disse anteriormente, ele quer soluções. E como a gente tem experiência e bagagem, fica muito mais fácil de aplicar, tá? Então, invista na sua carreira de consultor e assessor, porque ela está em grande crescimento. Bom, o mercado de consultoria é muito substancial na América Latina. Para você ter ideia, hoje o mercado de assessor ou de consultor contribui para 0,7 bilhões de reais dentro do Brasil. Então, é muita coisa, né? Então, a gente consegue movimentar um mercado muito grande. Então, as vantagens, né, para você tá vendo aí no nosso slide, o crescimento que teve o setor privado de contratação de consultoria foi de 82,3%. Isso é só no ano de 2019, que nem acabou ainda, né? Então, é um mercado em extrema ascensão aqui no Brasil. Então, vale a pena investir, mas com todos aqueles cuidados que a gente já falou, né? Ter um cuidado de saber o que está falando, ter bagagem, ter vivência, né? E principalmente focar naquilo que você quer fazer. Eu acho que é um dos grandes defeitos da nutrição é querer abraçar o mundo, né? Eu, por exemplo, não faço atendimento, eu faço só a parte de assessoria e consultoria em gestão de qualidade. Por quê? Eu não tenho conhecimento de nutrição funcional, eu não tenho conhecimento de nutrição esportiva, o básico da faculdade, né? Se eu começo a atender muita gente, eu acabo não sendo referência naquilo que eu faço, né? Hoje aqui no Conanutri a gente tem várias pessoas que são referências naquilo que fazem. Por quê? Porque elas focam, né, naquele determinado assunto e naquela determinada área. Então você, como assessor e consultor, vai se deparar em alguns momentos na solicitação de responsabilidade técnica. Para serviços de alimentação, como restaurante, confeitaria, bares, pelo menos aqui em São Paulo, a gente não precisa ser RT junto ao Conselho Regional dos Nutricionistas. Só junto à Vigilância Sanitária, se o seu cliente não for optante pelo Simples, ou seja, o enquadramento da empresa dele não for simples. Aí, nós, como profissionais de nutrição, teremos que entrar como responsáveis técnicas junto à Vigilância Sanitária.
Tá? A responsabilidade técnica, né, é uma atribuição legal dada ao nutricionista que é habilitado pelo Conselho Regional dos Nutricionistas ou, né, pela própria Anvisa. Como eu disse, se o seu cliente for enquadrado no Simples, ele não precisa. Se o enquadramento da empresa não for simples, aí ele vai precisar do nutricionista respondendo tecnicamente junto apenas à vigilância sanitária. Quando a gente trabalha com assessoria ou consultoria em escolas, né, não é nem consultoria, mas assessoria em escolas, aí sim a gente precisa ter responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional dos Nutricionistas, certo? Então, para você saber um pouquinho mais das atribuições que o nutricionista tem, é legal consultar, né, a resolução do CFN, a 380 e a 576 de 2016, certo? Porque aí lá você vai ter todas as atribuições obrigatórias e complementares que o nutricionista tem na área de serviço de alimentação e de consultoria e assessoria nutricional, tá? Vamos falar um pouquinho dos honorários, né? Que eu acho que é a maior dificuldade que o nutricionista tem. Meu Deus, quanto eu vou cobrar por essa assessoria? Quanto eu vou cobrar pela rotulagem, pela ficha técnica? Se você se sentir à vontade, ligue para um concorrente e abra o jogo. Oi, eu estou começando a fazer trabalho, eu já atendi várias meninas que tiveram essa dúvida e me ligaram e me perguntaram. É melhor até do que mentir, querer pedir uma proposta, né? Liga, consulta, oi, eu estou começando agora, me dá uma dica, quanto você cobra disso e daquilo. Se você não sentir a vontade de fazer isso, você pode consultar a tabela de honorários do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo, ou tem a do FNN, que é a Federação Nacional dos Nutricionistas. Você entra lá no site do fnn.org.br e tem lá honorários, se você não está aqui em São Paulo. Mas você pode também usar de São Paulo um pouco como referência, tá? Então, como vocês estão vendo aí, como você está vendo aí no slide, né? Então, eu tenho hora de assessoria, hora do cardápio, né? Tem vários tipos de serviço. Por exemplo, vou só comentar. Rotulagem, R$500 por rótulo. Então, se um cliente te liga e quer um rótulo, ok, você cobrar 500. Mas se o cliente liga e quer 600 rótulos, fica um pouco difícil cobrar R$500. Então, por isso que essas tabelas de honorários, elas servem como base para você se orientar em quanto você vai cobrar pelo seu serviço. Por isso que é interessante conversar com o concorrente ou com a nutricionista que já está na área há tanto tempo, tá? Inclusive, se você tiver alguma dúvida, no final aí da nossa apresentação, vai aparecer o meu e-mail, o meu contato para você poder tirar suas dúvidas, tá? E aqui nesse outro slide a gente está vendo, né, palestras, assessorias mais na parte de escolas. Então, para a gente já começar a finalizar aqui a nossa apresentação, a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho dos tipos de serviço de alimentação que a gente pode atender. Então, a gente pode atender restaurante, bar, confeitaria, escolas, importadoras, parques temáticos, eventos, food truck, food park, comida de rua, motel, hotel, pousada, buffet, padaria, indústrias alimentícias, até o mercado de pet. Eu tenho um cliente que faz comidinha para cachorro e a gente fez toda a tabela dos níveis de garantia e também a gente faz as visitas semanais na unidade. Então, o mercado de pet é um mercado que também é aberto para o profissional de nutrição, trabalhando sempre em conjunto com o profissional veterinário, tá? Supermercados, enfim, tudo que tiver alimentação, a gente pode atuar como assessor ou como consultor, tá? E que tipo de atividade eu posso oferecer? Eu posso oferecer auditorias, né? Então, eu vou auditar, como eu comentei lá no começo, eu vou fazer uma auditoria uma vez por mês, ou eu posso fazer auditorias semanais. Posso elaborar e implantar manuais técnicos, então manual de boas práticas, instruções de trabalho, os procedimentos operacionais padronizados. Eu posso fazer programas de capacitação para os colaboradores, então dar treinamento para os meus colaboradores em várias áreas, falando sobre a utilização de EPIs, de boas práticas, de microbiologia, de desinfecção de hortifrutis, enfim, você pode fazer um cronograma, entregar para o seu cliente para que sejam feitos treinamentos pelo menos de 6 em 6 meses. Elaboração de fichas técnicas, né? Elaboração de cardápio, a própria rotulagem mais a informação nutricional, onde você vai adequar o rótulo do seu cliente, não só às legislações da Anvisa, mas ao Código de Defesa do Consumidor e também ao Inmetro. Avaliação nutricional do cardápio, homologação de fornecedores, implantação de HACCP, ou de ACCP, auxílio na determinação do shelf life. O que é shelf life? É o tempo de prateleira que esse
alimento vai ter, não só para o seu cliente comercializar, por exemplo, num supermercado, mas até para dentro do próprio restaurante. Eu tenho muito cliente que fala, quanto que dura esse peixe embalado no sous vide? Né? A gente vai lá e manda para o laboratório. Então também é sempre bacana ter uma parceria com o laboratório para que esse serviço seja mais barato e até mais agilizado. Participação do projeto inicial, então assim, quando a obra do restaurante ou de qualquer serviço de alimentação está começando, é sempre legal trabalhar junto com o arquiteto ou com a arquiteta, com o chefe de cozinha e o nutricionista. Os três juntos, né, vão com certeza elaborar e criar uma cozinha muito mais funcional para todas as áreas, incluindo a nossa parte de gestão de qualidade, tá? E aí, como eu disse, a responsabilidade técnica. Se a empresa não for optante pelo Simples, se o enquadramento dela sair do Simples, aí é um dos serviços também que você pode oferecer a responsabilidade técnica, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho também só das atividades que a gente pode fornecer para os eventos de massa, né? Então a gente tem muito, Rock in Rio, festivais, Lollapalooza, Koala Fest, enfim, tem inúmeros festivais hoje em dia, não só de música, mas de próprio alimento, por exemplo, o Taste, que acontece aqui em São Paulo, enfim, acho que o Brasil é regado de eventos culturais e que sempre tem alimentação envolvida, né? E a gente faz bastante evento de massa lá na Chef Nutri, faz vários festivais, vários eventos, e é uma área bem bacana e bem produtiva e que hoje as pessoas estão aceitando mais a participação desse profissional, né, dentro desses eventos de massa. Então, o que a gente faz logo de começo? Primeiro, a gente elabora um manual técnico, né, onde ali vão ser pedidos todas as documentações, todos os cuidados que esses expositores do evento terão que ter, né, para participar do festival, vão ter que seguir esse manual que a gente elaborou. A gente acompanha bastante a montagem do evento, onde vão ficar, principalmente se esse alimento não só tem expositores, mas tem produção mesmo de alimento, então a gente acompanha todo o levantamento da estrutura, adequação da estrutura, e nós como nutricionistas acabamos adequando também toda a parte de layout para evitar fluxo cruzado e ter uma segurança durante ali o evento, por exemplo, de uma Fórmula 1, Fórmula Indy, tá? Aí, no dia do evento, a gente sempre está presente no evento, passando e auditando os expositores ou as cozinhas produtoras de alimentos que estão servindo para as pessoas naquele local. Tá? E aí também a gente elabora manual e os POPs do evento. O evento de massa também está em crescimento. Então, nessas atividades, você pode oferecer também o seu serviço, por exemplo, num shopping center, né? Então, geralmente a administração do shopping, ele contrata uma empresa de assessoria ou de consultoria nessa parte de gestão de qualidade para a gente auditar todos os estabelecimentos que fornecem refeição dentro do shopping. Geralmente os estabelecimentos já têm o seu nutricionista. Além do seu nutricionista, ainda tem o profissional do shopping que vai auditar todos aqueles restaurantes, todos aqueles estabelecimentos. Confeitaria, tem bar, enfim. E aí, se o restaurante... Eu sei porque lá na Chef Nutri a gente tem administração de restaurante de shopping e a gente tem restaurantes que estão dentro de shopping. Então, a gente vivencia os dois lados, né? E nós, como consultores do shopping, se esses estabelecimentos não estão seguindo, né, o que deve ser seguido, o que deve ser cumprido, eles sofrem multas, eles sofrem penalizações até eles adequarem os procedimentos. Então, é muito vasta essa área de assessoria e consultoria nessa parte de gestão de qualidade. Então, estude, profissionalize, para que você tenha bastante bagagem, bastante conhecimento, troque ideia com profissionais da área, né, sem ter medo de é concorrente, não, né, tô deixando aí o meu contato para se você quiser entrar em contato, tirar suas dúvidas, a gente está à disposição porque a gente quer ver cada vez mais a área de nutrição em crescimento e cada vez mais valorizada, né? Então essas são algumas dicas minhas, eu digo que preciosas, porque eu trouxe tudo que eu vivencio no meu dia a dia para você entrar nessa área com a maior quantidade de informações possível, tá bom? Obrigada por participar do Conanutri e a gente se vê por aí.